O santo do dia 25 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Firmino de Almiés e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de setembro. São Firmino Almiés, originário de uma família nobre na Pamplona, na Espanha. Seus pais, Fermón e sua mãe Eugênia, eram pagãos, mas depois se converteram na época do episcopado de seu filho. Firmino, que era o filho mais velho, foi confiado aos cuidados dos padre Honesto, que batizou e o instruiu na fé cristã católica. Mais tarde foi ordenado sacerdote pelo bispo de Toulouse, Urbanato, e depois, alguns anos, bispo. São Firmino permaneceu em sua cidade natal de Pamplona, aonde uma tradição local considera o primeiro bispo da cidade. Depois passou a evangelizar em algumas regiões da França, como Aquitânia, Auvergne, Anjou e outros no Nordeste, apesar da oposição dos sacerdotes pagãos. Os resultados do seu trabalho foram sensacionais. Os Atos dizem que ele também foi preso por ordem do governador romano Valeriano, açoitado e depois liberado. Em seus itinerários, acabou parando em Ermerina, antiga Samobriva, Ambiavaraum, aonde foi bispo com grande sucesso, e com muitos anos sabe-se que ele converteu muitos nobres, incluindo o senador Faustiniano, de cujos descendentes de outro bispo confessor, São Francisco de Armires, célebre em outras datas. Pelos dirigentes magistrados, Longialo Sebastiano foi novamente preso no início do século IV, no ano de 300, convidado a abjurar, mas São Firmino de Almiés recusou, mantendo-se firme em sua fé na Santa Igreja Católica. Então, os magistrados, para evitar uma reação popular, mandaram decapitá-lo na prisão em 25 de setembro, um ano não especificado, entre 290 a 303 no século IV. No século VII, não se sabia aonde estava o túmulo do santo, bispo e mártir, mas por uma visão milagrosa, o bispo de Armenides, São Salvino, encontrou as suas relíquias e estão espalhadas em várias igrejas da França, pois o culto de São Firmino de Almiés teve uma ampla difusão tanto na França quanto na Espanha. Em Pamplona, em particular, muitos solene documentos pela primeira vez em 1186, no século XII, quando o bispo da cidade de Pedro II reconheceu algumas relíquias de São Firmino Almiés. Em 1217, no século XIII, na catedral havia um altar dedicado a este, que foi celebrado como uma oitava. Atualmente, na cidade de origem, existiam duas
capelas dedicadas, uma da catedral e a outra na igreja de São Lourenço, construída segundo a tradição no local da casa natal de São Firmino Amires. A festa pamplona ficou muito conhecida no mundo pela corrida de São Louros, famoso encioso que acontece nas ruas da cidade por cerca de 850 metros, com touros livres, recomendados junto aos homens, bastante ousados, com participação de uma grande multidão, numerosos turistas terminados na arena em Armelles, na França. O nome de São Firmino foi incluído na ladainha medievais dos santos, e na antiguidade havia 5 celebrações em sua homenagem durante o ano, incluindo o dia 25 de setembro, diante do martírio e a data que ele é inserido no Martyrologium Romanus. Na Idade Média, foi invocado como protetor dos tanoeiros, mercadores de vinhas, padroeiro contra os doentes na arte figurativa. As obras confundem-se com Armires e precisamente pelos 2 bispos homenageados da mesma diocese, mas os de Firmino, bispo mártir, são mais facilmente identificados, devido ao seu martírio, que tornou-se famoso, o fato tendo sido decapitado em algumas obras que ele retrata como cabeça na mão e o olho para cabeça decapitada no chão. Os Atos falam dele e datam no século V, tendo a motivação de decoração e escultóricas próprias da Catedral de Mieres. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de setembro. A comemoração de São Cleófas, discípulos do Senhor, que, segundo em viagem a outros discípulos, sentiu o arder-lhe de coração quando Cristo, na tarde da Páscoa, lhe pareceu no caminho, explicava-se as Escrituras, e depois a povoação de Emanuel reconheceu o Salvador na fração do pão. Século I, ano 33. Em Damasco, na Síria, são mártires Paulo Tata, esposo, e seus filhos Sebastião, Máximo, Rufo e Eugênio. Morreu martirizado no século IV, no ano 303, pelo Império Romano. Em Chartres, na Gália Leonesa, em Lyonous, na França, Solene bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 511. Em Sociedes, na Gália Bélgica, também na atual França, São Princípio bispo, irmão de São Regímeno, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 580. Em Croft, na Mormória, na província da Irlanda, São Finhabeiro, bispo, morreu de morte natural no século VI, no ano de 595. Em Alcapres, na Neustrália, atualmente França, o falecimento de Santo Anacário, bispo, faleceu de morte natural no século VII, no ano 605. Em Custre, no território de Bescalpon, na Untrunia, também na atual França, o falecimento de Santo Hermestriafrado Abade, faleceu de morte natural no século VII, no ano 670. No mosteiro da Santíssima Trindade, na região de Moscrov, na Rússia,
o falecimento de São Sérgio Ramacés, que depois de viver como eremita escapacese na floresta, faleceu de morte natural no século XIV, no ano 392. Na Serra de Alpuriez, próximo a Cradavada, na audiência na região da Espanha, o falecimento do beato Marcos Criado Prosbectos, da Ordem do Santíssima Trindade de Calativos, morreu martirizado no século XVI, no ano de 1569. Em Carazim, na Caláfria, povoado próximo de Cidalei Real, também na Espanha, os beatos mártires João Pedro Santos Antônio Presbítero e Paulo Maria de José, religioso da Congregação da Paixão, e Jesus Rit Miranda, religioso da Companhia de Maria. Morreram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Madrid, capital da Espanha, o martírio dos beatos João Codebra Martins e Tomás Gil de la Cresta, religioso da Sociedade Salesiana. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Urbes, próximo a Toledo, também na Espanha, o martírio do beato Félix V Charlier, que religioso da Congregação da Paixão, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de setembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Firmino Almiés, bispo da Espanhol, que morreu decapitado no século IV.